Ora, galera, vamos de novo. Vamos lá. Hoje o tema aqui é uma sequência de daquele principal acidente que a gente tem no canteiro, que é o cortes, tá? Só que agora a gente não vai estar mais falando de ferramentas. Nós vamos falar de material que pode proporcionar esse risco, tá? Eu estou me referindo aos materiais cerâmicos, tá? Então, material cerâmico é um material altamente cortante quando ele se quebra, né? E a gente tem isso em grande quantidade em canteiros de obra, tá? Nós temos isso em materiais de piso e parede, né? Que pode ser aplicado cerâmicas. Nós temos isso, as cerâmicas nas louças sanitárias, então que se inclui ao mesmo hall, né? Aqui nós vamos hoje aqui vamos falar um pouquinho, entrar um pouquinho na parte das louças cerâmicas, mas só para nível de nós queremos abordar, abordar mesmo a questão da cerâmica piso, tá? Então assim, uh, o corte é o principal risco nesse com esse material, né? Essas cerâmicas, quando manipuladas, né, elas tendem a essa, essa facilidade de haver as quebras, principalmente durante o transporte, né, o recebimento desse material como um todo, né, a chegada dele aos nossos canteiros, que a gente tem que acabar descarregando eles, né. Então, aí já começa a presença do risco, né, no transporte dele na chegada ao canteiro, né. Cara, quais são as áreas do corpo que pode ser atingida? Cara, o corpo inteiro pode ser atingido por fragmentos de quebra da cerâmica, né? Nós temos inúmeros acidentes já ocorrendo em mãos, antebraços, pernas, face, né? Por quebra desse material. É um material bem fácil de atingir qualquer área do corpo quando ele se quebra, porque ele acaba se projetando, às vezes, fragmentos dele, né? Uh, Pode haver corte com o retalho, né? Quando a gente está descartando as sobras dessas cerâmicas, né? Que é quando a incidência aumenta e muito, né? A gente já tem uma das faces cortadas dessa cerâmica, ela já não está mais chanfrada, já não está mais polida, né? Ela sofreu uma ação de um corte e essa rebarba é muito fácil de, de, de gerar esses cortes. Então, geralmente, por se tratar de sobras, retalhos, a gente acaba por negligenciar a segurança, uh, pegando de qualquer jeito, né? E tentando descartar o mais rápido possível dentro dos containers de descarte, e aí acaba havendo os cortes, né? Acaba fazendo grandes pilhas desorganizadas, né? Porque não são vários pedaços, vários tamanhos de peças, né, cortadas, então você acaba abraçando todo aquele fardo para descartar e acaba se cortando nesse momento, né? Então a atenção tem que ser redobrada, então quando eu vou fazer o recebimento, né? Porque uma peça elas vem embalada, mas uma caixa pode se romper, essa cerâmica quebrar durante esse processo, você tentar segurar e aí vir se cortar. Você pode se cortar durante o transporte dela, às vezes são fardos, são peças grandes, pesadas, e elas acabam por quebrar, por estar ressecadas demais, por ter problema na confecção, e elas acabam
quebrando e você está segurando aquela peça gigantesca, às vezes de 90 por 90, 1,20 por 1,20, e ela acabar se quebrando e você via se cortar. E você pode ter acidentes no descartes, né? Então, atenção redobrada quando for descartar, porque você está com vários tamanhos, vários rebarbas vivas da peça, peça quebrada, peça danificada. Então, a incidência de corte é muito mais quando eu vou descartar as sobras dessas cerâmicas do que propriamente no recebimento, no transporte, tá? Não que não vá ocorrer, mas no descarte é muito maior. Então, qual é o cuidado que se tem que ter, né? Pô, o principal cuidado é estar usando o EPI apropriado. Luvas, né? De contato ali, óculos de proteção, porque fragmentos podem ser projetados. E a gente falou aqui só e na manipulação de peças, né? Que pode, esse Scott. Mas esse Scott pode haver no momento que eu estou aplicando material também, né? Usando uma ferramenta, um pedaço se projetar e via cortar, né? Durante um processo de quebra, de remoção dessa cerâmica de alguma estrutura, de alguma parede, de algum piso, fragmentos deles se projetarem e vinha me cortar, né? Um corte por projeção. Então a gente tem que tomar esses cuidados quando se trata de cerâmica, porque é uma ferramenta, um material altamente cortante. A louça sanitária, por sua vez, é a mesma coisa, né? Essas não vêm em caixas embaladas, geralmente, né? As bacias sanitárias, as caixas de descargas acopladas vêm, mas a bacia sanitária geralmente ela vem solta. Então você recebe uma pilha lá, daqui a pouco você pega ela de mau jeito, ela já está meio trincada e se quebra, você está segurando ela de, de contra você lá, o corpo, e daqui a pouco acaba por lhe ferir o antebraço. Ou então você sobe numa peça dessas para fazer qualquer coisa ali, né? É, alcançar, ou sobe numa pilha desse material condicionado e acaba por romper uma bacia dessas, uma louça dessa, e você acaba levando um corte violento. Geralmente os cortes com cerâmicas, né, eles são cortes profundos, geralmente há necessidade de intervenção médica, o indivíduo levar pontos, né? Dependendo da área atingida do corpo, há uma grande perda de sangue em função de atingir artérias, veias, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, um certo resguardo quando tratando-se da manuseio de peças cerâmicas. Ok, pessoal? Obrigado, até mais.